Canal Rastros do Medo. Preparem-se para uma viagem que fará cada pelo do seu corpo se arrepiar. Um relato que ecoa pelos vales da Serra do Mar. Hoje, vamos mergulhar em uma lenda urbana contada e recontada por aqueles que desafiam as estradas na calada da noite, os caminhoneiros. E acreditem, o que vocês vão ouvir agora não é apenas uma história, é um pesadelo que muitos juram ter vivido. Nossa história começa com Zé Batata, um caminhoneiro raiz, com mais de 30 anos de asfalto nas costas. Seus cabelos grisalhos e as rugas ao redor dos olhos contavam mais histórias que qualquer livro. Zé era daqueles que conhecia cada curva, cada buraco, cada ponto de parada entre São Paulo e Santos, como a palma da mão. Sua Scania, a rainha da Anchieta, era sua segunda casa, e o ronco do motor, sua canção de ninar. Ele já tinha visto de tudo: acidentes grotescos, engavetamentos monumentais, temporais que pareciam o fim do mundo. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para a noite em que a neblina engoliu a Anchieta e revelou o indizível. Era uma terça-feira chuvosa de março. O tempo estava virado desde cedo em São Paulo. Zé tinha pegado uma carga de eletrônicos no Brás, com destino ao Porto de Santos. A previsão era de neblina densa na serra, mas para Zé, isso era rotina. Ele pegou a Imigrantes, que já mostrava os primeiros sinais do tempo fechando. Pouco antes do pedágio, as primeiras gotas grossas começaram a bater no para-brisa, transformando a visão em um borrão cinzento. Mais uma para conta, resmungou Zé para si mesmo, ligando o limpador no máximo. O rádio, sintonizado em uma estação de modão sertanejo, tocava evidências de Chitãozinho e Chororó. Zé cantarolava baixinho, um pouco para espantar o silêncio, um pouco para manter a mente ativa. Ao se aproximar da Anchieta, a situação piorou drasticamente. A chuva se transformou em uma cortina de água, e a neblina, que antes era uma ameaça distante, começou a descer da serra como um manto pesado e úmido. As luzes dos outros veículos começaram a sumir, engolidas por aquela pasta leitosa. Zé sabia que a prudência era sua melhor amiga ali. Ele reduziu a velocidade, ligou o farol de neblina e acendeu os 4 piscas, transformando a rainha em uma tartaruga luminosa, rastejando pela escuridão. A cada quilômetro, a visibilidade diminuía. Os postes de iluminação da rodovia, antes pontos de referência, viraram meros borrões amarelados. O cheiro de terra molhada e mato invadia a cabine, misturado ao aroma pungente de diesel. O ar estava pesado, denso, como se o oxigênio tivesse se tornado mais espesso. Zé sentiu um frio inexplicável subir pela espinha, algo que não tinha a ver com a temperatura ambiente. Era um pressentimento, aquele aviso silencioso que o asfalto dava quando algo estava prestes a sair do lugar. Ele passou pelo Riacho Grande, depois pelo Planalto. A descida da serra era sempre um desafio, mesmo em dias claros. Com aquela neblina, parecia que ele estava navegando em um mar de algodão. As laterais da pista sumiram, as árvores se transformaram em espectros. A única coisa que Zé conseguia ver eram as faixas refletoras no chão, guias pálidas no nada. De repente, o rádio começou a falhar. A música se distorceu, virou um chiado irritante, depois um silêncio absoluto. Zé bateu no aparelho, xingou baixinho, mas nada. O silêncio na cabine, antes preenchido pela música, agora era ensurdecedor. Só se ouvia o motor da Scania e o zumbido abafado dos pneus na pista molhada. O frio na barriga de Zé aumentou. Ele tentou sintonizar outras rádios, mas o dial só produzia estática. Era como se estivesse em um vácuo, desconectado do mundo exterior. Foi então que ele a viu, uma figura, parada à beira da pista, à direita. Zé piscou, achando que a neblina estava lhe pregando peças. Mas não, ela estava lá, uma mulher, vestindo um vestido branco que parecia molhado, esvoaçante na brisa úmida. Cabelos longos e escuros, soltos, emoldurando um rosto pálido. Em plena Anchieta, nessa neblina, uma mulher sozinha? Pensou Zé, sentindo um arrepio. Só pode ser assombração ou gente pedindo socorro. Ele hesitou por um segundo. A regra não escrita dos caminhoneiros era clara: em situações assim, evite parar. Mas Zé tinha um coração mole. E a visão daquela mulher, tão frágil, tão desamparada no meio do nada, sob aquela neblina fantasmagórica, o comoveu. Ele sinalizou para a direita e começou a desacelerar, puxando para o acostamento.
A Scania, pesada, demorou a parar completamente. Zé engatou o freio de mão, mas não desligou o motor. As luzes de advertência piscavam, iluminando a neblina com um brilho laranja intermitente. A mulher começou a se mover, caminhando lentamente, em direção à cabine. A cada passo, ela parecia flutuar mais do que andar. Zé observou seus movimentos, inquieto. Ela não parecia uma pessoa comum. Havia algo etéreo nela, algo que não se encaixava na realidade crua daquela estrada. Ela chegou à janela do passageiro. Zé abriu um pedaço. Boa noite, moça. Está precisando de ajuda? A voz de Zé saiu rouca, um pouco mais trêmula do que ele esperava. A mulher não respondeu de imediato. Seus olhos, de um azul quase translúcido, fixaram-se nos de Zé. Eles eram profundos, vazios, mas ao mesmo tempo carregados de uma tristeza infinita. Ela parecia ter chorado por séculos. A pele dela era de um branco marmóreo, e os lábios, finos e sem cor, mal se moviam quando ela finalmente falou. Meu carro quebrou. Lá na frente, a voz dela era um sussurro, quase inaudível, como o farfalhar de folhas secas. Será que o senhor poderia me dar uma carona até a primeira parada? Zé sentiu um calafrio. A primeira parada? Mas a Anchieta não tem parada na serra, moça. Só lá embaixo, em Cubatão, ou lá em cima, em São Bernardo. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, e um pequeno sorriso pálido, quase um tique nervoso, surgiu em seus lábios. Sim, é que eu não sou daqui. Uma mentira, pensou Zé. Ninguém que não fosse dali pediria uma carona para uma parada que não existia na serra. Mas o que ele faria? Deixar a mulher ali, em meio àquela neblina, correndo o risco de ser atropelada? Entra, moça. Mas eu só vou até o primeiro posto, em Cubatão. De lá, a senhora vê o que faz, disse Zé, destravando a porta. A mulher assentiu e abriu a porta do passageiro. Ao entrar, um cheiro estranho invadiu a cabine. Não era um cheiro ruim, mas era gélido, como um hálito de sepultura misturado com orvalho da madrugada. Zé engoliu em seco. A temperatura dentro da cabine caiu drasticamente, e a Scania, que antes parecia um forno, agora estava gelada. Ellie sentiu arrepios em seus braços. Ela sentou-se, de forma impecável, com as mãos cruzadas no colo. Não parecia nervosa, nem aliviada. Apenas presente. Seus olhos continuavam fixos no vazio, vez ou outra se voltando para o para-brisa, como se procurasse algo na neblina. Zé engatou a primeira e retomou a descida, ainda mais devagar. O silêncio na cabine era quase insuportável. Zé tentou quebrar o gelo. Para onde a senhora ia, moça, com o carro quebrado no meio da Anchieta? Ela demorou a responder. Eu estava indo visitar minha mãe, em Santos. E veio pela Anchieta? Estranho, geralmente quem vai para Santos pega a imigrantes, é mais rápida. Ela não disse nada, apenas virou o rosto para a janela, olhando para a neblina que parecia dançar do lado de fora. Zé sentiu uma pontada de incômodo. Aquele silêncio, a falta de detalhes, o olhar perdido dela, tudo parecia errado. A senhora está sentindo esse frio? Perguntou Zé, mais para si mesmo do que para ela. Frio? A voz dela era um sussurro. Não, eu não sinto frio. Zé olhou para ela. Ela estava com os braços nus, e o vestido branco parecia feito de um tecido fino. Embaixo daquele frio cortante, uma pessoa normal estaria tremendo, ou no mínimo, com a pele arrepiada. Mas ela estava inalterada. Os quilômetros se arrastavam. A Scania parecia pesada, mais do que o normal. O motor, antes potente, agora parecia lutar contra uma força invisível. Zé sentia o volante mais duro, a direção mais pesada. E então, ele começou a ver vultos na neblina, sombras que se moviam nas margens da pista, logo após o acostamento. Zé piscou várias vezes, tentou focar, mas elas sumiam tão rápido quanto apareciam. Fantasmas? Brincadeira da mente? A falta de sono e o estresse da viagem estavam começando a cobrar seu preço, pensou. Mas os vultos se tornaram mais nítidos. Eram pessoas que pareciam flutuar. Silhuetas indistintas, com rostos apagados, que pareciam observá-los da escuridão. Eram dezenas, talvez centenas. Pareciam estar à beira da rodovia, caminhando sem destino, suas formas fantasmagóricas se dissolvendo e reaparecendo na neblina. Moça, a senhora está vendo isso?
Zé perguntou, sua voz um pouco mais alta, quase um grito. Ela se virou para ele, e pela primeira vez, Zé viu um brilho nos olhos dela. Um brilho que não era de tristeza, mas de reconhecimento. Eles estão aqui, sussurrou ela, e um sorriso, ainda mais pálido, desenhou-se em seus lábios. Mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso melancólico, resignado. Eles quem? Moça, quem são essas pessoas? Zé estava apavorado. Seu coração batia descontroladamente, e as mãos tremiam no volante. São aqueles que não conseguiram chegar, ela disse, sua voz sumindo no final da frase. Aqueles que a Anchieta não deixou ir. Zé sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Ele conhecia as histórias. A Anchieta era famosa por seus acidentes, por suas tragédias. Quantos corpos já não tinham sido retirados daquelas ribanceiras? Quantas vidas perdidas naquela rodovia? Ele olhou para a mulher novamente. Seus olhos, antes azuis e tristes, agora pareciam mais escuros, quase negros. E um véu de neblina parecia começar a envolvê-la, tornando sua forma ainda mais translúcida. Ah, senhora, não é desse mundo, é? Zé perguntou, a voz quase um sussurro. Ela sorriu novamente. Eu estou aqui. Desde que a neblina me levou, a verdade atingiu Zé como um raio. A mulher não era uma caroneira. Ela era uma das almas perdidas da Anchieta. Um espectro, uma assombração. E ele, Zé Batata, o caminhoneiro mais experiente da rota, tinha dado carona para um fantasma. O cheiro de morte e orvalho na cabine ficou insuportável. Zé sentiu uma tontura, uma náusea. O ar parecia rarefeito, dificultando a respiração. Ascônia, antes sua fortaleza, agora parecia uma armadilha. As luzes do painel começaram a piscar. O velocímetro enlouqueceu, subindo e descendo sem controle. O motor tossiu, engasgou, e o cheiro de queimado invadiu a cabine. O que está acontecendo? Zé gritou, em pânico. Eles não querem que você vá, disse a mulher, sua voz agora. Era um eco, vinda de algum lugar distante, embora ela estivesse sentada ao seu lado. Eles querem que você fique com a gente. Zé olhou para a janela novamente. Os vultos na neblina se aproximavam. Ele podia ver, ou imaginar que via, os contornos de mãos estendidas, rostos distorcidos em agonia. Eram os mortos da Anchieta. As almas que não encontraram descanso, presas na densa neblina, aguardando por novas vítimas. Ascônia perdeu força. O freio de mão não respondia. O pedal do freio foi ao fundo. Zé estava perdendo o controle. O volante girava loucamente nas suas mãos, e o caminhão começou a derrapar, indo perigosamente em direção ao acostamento. Não! Zé gritou, lutando contra o volante. Eu não vou ficar. Eu tenho que entregar essa carga. A mulher, ao seu lado, começou a mudar. Seu rosto se contorceu, a pele marmórea se tornou esverdeada, os olhos, outrora azuis e tristes, agora eram poços negros e sem fundo. Seus lábios se esticaram em um sorriso macabro, revelando dentes longos e afiados. O vestido branco se desfez, revelando uma forma esquelética, coberta por um farrapo de carne e ossos. O cheiro de decomposição era sufocante. Você vai ficar. A voz dela era um rosnado gutural, que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo. Junte-se a nós. Na neblina eterna, Zé fechou os olhos com força, apertando o volante. Ele se lembrou da sua família, da sua esposa, de seus netos em Itaquera. Ele não podia morrer ali, não podia ser mais um fantasma na Anchieta. Em um ato desesperado, ele tirou o cinto de segurança e se atirou para fora da cabine. A porta do motorista estava entreaberta e ele rolou para fora, caindo pesadamente no asfalto molhado. O impacto o fez perder o ar, e a dor se espalhou por todo o corpo. Ele ouviu o guincho do caminhão. Ascônia, sem controle, continuou a derrapar. Ele se virou, ainda atordoado pela queda. A rainha da Anchieta estava indo em direção ao penhasco. Ele viu a figura esquelética da mulher na janela do passageiro, rindo, uma risada demoníaca que ecoava na neblina. O caminhão atingiu o guarda-corpo com um baque ensurdecedor, quebrando o metal como se fosse papel. E então, ele caiu. Um som abafado de metal retorcido, seguido de um silêncio perturbador. Zé estava no chão, ofegante, com as mãos no rosto. Ele não conseguia acreditar no que tinha acontecido.
Sua Scania, sua segunda casa, tinha sumido na escuridão do abismo. A neblina começou a se dissipar, lentamente. Zé olhou para o local onde o caminhão tinha caído. Não havia nada, apenas o vazio. Nenhum sinal do veículo, nenhum vestígio do acidente. Era como se a Scania tivesse sido engolida pela própria neblina, levada para outra dimensão. Ele se levantou, cambaleando. Seu corpo doía, mas a adrenalina o impedia de sentir a verdadeira extensão dos ferimentos. Ele estava desorientado, em choque. Ele começou a andar pela pista, sem rumo, sem saber para onde ir. De repente, ele ouviu vozes, luzes de carros. Uma viatura da polícia rodoviária se aproximou, e uma ambulância vinha logo atrás. Os policiais desceram, com as lanternas acesas, iluminando a figura de Zé, ensanguentado e tremendo no meio da pista. "Senhor, o que aconteceu? Onde está seu caminhão?" Um dos policiais perguntou, alarmado. Zé tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele apenas apontava para o abismo, para o vazio onde a Scania tinha desaparecido. "Meu caminhão, ela, a mulher, a neblina." Os policiais olharam para onde ele apontava. Não havia sinais de acidente. O guarda-corpo estava intacto. A pista estava vazia, e a neblina começava a se dissipar rapidamente. "Senhor, não há sinal de caminhão nenhum aqui, nem de acidente." "O senhor está ferido", disse o outro policial, preocupado. Zé olhou para o guarda-corpo. Ele jurava que tinha visto o caminhão quebrá-lo, mas agora estava lá, sólido, sem arranhões. Mas a mulher, ela estava aqui. "Ela entrou no meu caminhão." Zé insistia, sua voz subindo de tom. Os paramédicos se aproximaram, examinando Zé. Ele tinha escoriações por todo o corpo, um corte profundo na testa, e o braço esquerdo parecia ter sido torcido no impacto da queda. "Ele deve estar em choque", sussurrou um dos paramédicos. "A neblina é traiçoeira. Deve ter tido alucinações." Zé foi levado para o Hospital Modelo em São Bernardo do Campo. Ele contou sua história repetidamente, para médicos, para enfermeiros, para os policiais que o interrogaram. Ninguém acreditou nele. Todos atribuíram seu relato ao choque, à confusão mental, ao cansaço extremo. "Zé, meu amigo, você trabalha demais", disse seu chefe, seu Elias, quando o visitou no hospital. "Deve ter cochilado no volante e tido um pesadelo daqueles. Graças a Deus você está vivo, isso é o que importa." Mas Zé sabia. Ele sabia o que tinha visto. Ele sentiu o frio, o cheiro de morte, viu os olhos vazios da mulher e o sorriso horripilante antes dela se transformar. Ele nunca mais seria o mesmo. Ele passou semanas em recuperação, tanto física quanto mental. A cada ruído estranho, cada sombra na escuridão, a figura da mulher da neblina voltava para assombrá-lo. Ele não conseguia mais dirigir na Anchieta, especialmente à noite. O medo o paralisava. Ele tentou, uma vez, pegar uma carga para Santos, mas ao se aproximar da serra, sentiu o mesmo frio de antes, e a visão da neblina o fez virar o volante e voltar para casa, tremendo. Sua Scania nunca foi encontrada. Nenhuma busca, por mais exaustiva que fosse, revelou vestígios do caminhão. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar, levado pela própria Anchieta. Zé Batata, o caminhoneiro mais destemido da estrada, aposentou-se precocemente. Ele agora vive em um sítio em Atibaia, longe das estradas, longe da neblina. Mas, noites de chuva, quando a neblina desce pelas montanhas, ele jura que ainda ouve o riso demoníaco da mulher, ecoando pelo vento. Muitos caminhoneiros antigos, aqueles que conhecem as lendas da Anchieta, contam que a mulher da neblina é uma noiva que morreu em um acidente de carro na serra, na década de 70, a caminho do próprio casamento. Ela foi arremessada para fora do carro e caiu no abismo, sendo engolida pela neblina. Desde então, sua alma vaga pela rodovia, buscando carona com os caminhoneiros, e levando-os para a mesma sorte que a sua, para se juntarem a ela na escuridão eterna. Alguns dizem que ela é a própria manifestação da Anchieta, uma entidade que se alimenta do medo e da desgraça dos que se aventuram por suas curvas traiçoeiras. Outros, mais céticos, dizem que é apenas a junção da fadiga, da neblina e da imaginação fértil dos motoristas. Mas para Zé Batata, a lenda é real. E para qualquer caminhoneiro que já enfrentou a Anchieta em uma noite de neblina, a pergunta
permanece, você pararia para dar carona a uma mulher de branco, sozinha no meio do nada? E se ela pedisse para você ir até uma parada que não existe? Pense bem antes de responder, porque na Via Anchieta, sob o manto da neblina, a linha entre a realidade e o pesadelo pode ser mais tênue do que você imagina. E aí, sentiram o arrepio? Essa história de Zé Batata é apenas um dos muitos rastros do medo que permeiam as estradas do nosso Brasil. Se você chegou até aqui, é porque o suspense te prendeu. Não se esqueça de deixar o seu like se essa lenda te assustou e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de arrepiar. E se você quer mais calafrios, não saia daqui. Tem outro vídeo incrível esperando por você bem aqui na tela agora mesmo. É só clicar e se preparar para mais uma dose de pavor. Canal Rastros do Medo. História: A Lenda da Curva do Diabo. Introdução. Preparem-se para uma jornada por estradas sinuosas e escuras de Minas Gerais, onde o asfalto guarda segredos e o passado insiste em não ser esquecido. Hoje, vamos desvendar uma lenda que corre solta entre os brutos da boleia, um relato que faz o cabelo da nuca se arrepiar e que mostra que, às vezes, o maior perigo não está nos buracos da estrada, mas sim nos ecos de uma tragédia antiga. Apertem os cintos, ou melhor, segurem-se firme em suas poltronas, porque a história que vou lhes contar agora é sobre a Curva do Diabo, um trecho maldito que assombra os sonhos de todo caminhoneiro que se atreve a desafiá-lo. O caminhoneiro e a estrada. Nossa história começa com Elias, um veterano das estradas, um homem forjado em sol e poeira, com mais de 30 anos de asfalto nas veias. Elias não era um novato, desses que se impressionam com qualquer vulto na escuridão. Ele conhecia cada pedra, cada curva traiçoeira da BR-040, de Juiz de Fora a Belo Horizonte, como a palma da sua mão calosa. Seu caminhão, um Scania velho de guerra, apelidado de Gigante Mineiro, era sua casa, seu companheiro fiel. Naquela noite fria de inverno, uma neblina densa abraçava a serra, transformando as luzes distantes em borrões fantasmagóricos. Elias vinha de Barbacena, com uma carga de queijo e doce de leite rumo à capital, o tipo de frete que alimentava o orgulho de ser um caminhoneiro das Minas Gerais. O rádio chiado era sua única companhia, entremeado por canções sertanejas antigas. E as vozes arrastadas de outros colegas na frequência do PX, trocando causos e avisos sobre a estrada. Cuidado aí na frente, compadre. A neblina está um caldo grosso para lá de Congonhas. Quase que a gente não enxerga um palmo à frente do nariz, alertou uma voz grave pelo rádio. Elias grunhiu em concordância. Ele já sentia o ar gelado entrando pelas frestas da janela, mesmo com o aquecedor no máximo. Seus olhos, acostumados à escuridão, varriam o horizonte limitado, buscando qualquer sinal de perigo. A experiência lhe dizia que aquela noite não seria fácil. A neblina, em Minas, não era brincadeira. Ela se enrolava nas montanhas como um lençol úmido e pesado, engolindo paisagens e transformando a realidade em um borrão cinzento e indistinto. Era nessas noites que as histórias mais antigas, aquelas que os mais velhos contavam em postos de gasolina, ganhavam um novo e perturbador significado. Os sussurros da Curva do Diabo. Elias estava se aproximando da temida Curva do Diabo, um trecho de estrada próximo a Ouro Branco, famoso por seus acidentes inexplicáveis e por lendas macabras. Muitos caminhoneiros se recusavam a passar por ali depois da meia-noite. Dizem que ali, há décadas, um ônibus de romeiros de Mariana, voltando de uma procissão, caiu ribanceira abaixo em uma noite de tempestade. Ninguém sobreviveu. Os corpos, dizem, nunca foram todos encontrados, e as almas ficaram presas entre o asfalto e o abismo. Elias nunca havia acreditado nessas bobagens. Ele era um homem prático, de fé, sim, mas com os pés fincados na realidade. Fantasmas? Curva amaldiçoada? Isso era coisa para marinheiro de primeira viagem, para assustar os novatos. Mas, naquela noite, algo começou a mudar. O rádio, que antes chiava com vozes humanas, passou a emitir sussurros inaudíveis, misturados à estática. Parecia que o vento trazia vozes, gemidos distantes, que se misturavam ao som do motor e ao baque da chuva. Alguém aí? Elias tentou, ajustando o volume do rádio. A frequência está limpa. Está ouvindo essas voeias? Nenhuma resposta clara, apenas o chiado persistente e, sim, aquelas vozes.
Eram fracas, quase inaudíveis, mas inegavelmente presentes. Pareciam lamentos, gritos, abafados que emergiam da própria névoa. Elias sentiu um arrepio na espinha que nada tinha a ver com o frio. Ele olhou pelo espelho retrovisor. A escuridão lá atrás era absoluta, engolida pela neblina. As luzes traseiras de seu caminhão pareciam pequenos pontos de esperança em um mar de breu. Então, algo estranho aconteceu. O cheiro de flores, um perfume adocicado e denso, começou a invadir a cabine. Era um aroma forte, quase sufocante, como se alguém tivesse despejado um caminhão de lírios e jasmins ali dentro. Elias franziu o senho. De onde diabos vinha aquele cheiro? Ele olhou em volta, mas não havia nada. Apenas o painel familiar, os bancos de couro gastos, as fotografias da família presas no quebra-sol. O perfume, no entanto, persistia, misturando-se ao cheiro de diesel e café que impregnava o ambiente. A sombra na estrada. Elias diminuiu a velocidade, os olhos fixos na estrada. A neblina se tornou ainda mais espessa, diminuindo a visibilidade a quase zero. Os faróis do gigante mineiro cortavam a cortina branca, revelando apenas alguns metros à frente. Foi então que ele viu uma sombra. No meio da pista, bem à frente do caminhão, surgiu uma silhueta. Não era um animal, era uma figura humana. Elias pisou no freio com força, as rodas do caminhão cantando no asfalto molhado. O Scania balançou violentamente, a carga chiando lá atrás. O coração de Elias disparou. O que era aquilo? Um pedestre no meio da Brasil naquela hora da noite? Com aquela neblina? A figura, no entanto, não se mexeu. Permanecia ali, parada, sem reagir aos faróis potentes do caminhão. Elias forçou a visão, tentando discernir os detalhes. Era uma mulher. Vestia um vestido branco, envelhecido, e seus longos cabelos escuros caíam sobre os ombros. Ela estava virada de costas para ele, imóvel. Elias tentou buzinar, mas a buzina não funcionou. Ele bateu no painel, testou os botões, mas nada. Um frio ainda mais intenso tomou conta da cabine. O perfume de flores se intensificou, agora misturado a um odor estranho, algo parecido com terra molhada e mofo. Elias sentiu um nó na garganta. Ele não era supersticioso, mas aquilo não era normal. Ele hesitou por um momento, a mão no câmbio. Deveria seguir em frente? E se fosse alguém em apuros? De repente, a mulher se virou. Elias prendeu a respiração. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam brilhar com uma luz pálida e irreal. Seu rosto era jovem, mas marcado por uma tristeza profunda, quase um lamento mudo. Ela estendeu uma mão em direção ao caminhão, um gesto lento e convidativo. Elias sentiu um impulso estranho, quase irresistível, de abrir a porta e perguntar o que ela queria. Mas algo o deteve. Um instinto primitivo de autopreservação gritou em sua mente. Aquela não era uma pessoa comum. Aquela não era uma mulher em apuros. Havia algo terrivelmente errado ali. O encontro chocante. Contra seu próprio julgamento, Elias engatou a primeira marcha. Ele iria passar por ela. Não havia outra opção. Ele apertou os dentes, ignorando o suor frio que escorria por sua testa. O Scania começou a se mover lentamente, as luzes dos faróis engolindo a figura. À medida que se aproximava, Elias notou um detalhe arrepiante. A mulher, embora parecesse sólida, era ligeiramente translúcida. Era como se a neblina estivesse se misturando a ela, tornando-a parte do cenário fantasmagórico. Seus pés não pareciam tocar o chão, mas flutuar um palmo acima do asfalto. Quando o caminhão estava a poucos metros dela, a mulher fez algo que congelou o sangue nas veias de Elias. Ela sorriu, um sorriso desprovido de alegria, macabro, que revelava dentes amarelados e olhos que pareciam vazios, como buracos negros. E então, ela atravessou o caminhão. Não, ela não saiu do caminho. Ela simplesmente atravessou. O Scania, o pesado e indestrutível gigante mineiro, passou por ela como se ela fosse feita de ar, de fumaça. Elias sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, um arrepio que ia dos fios de cabelo à ponta dos pés. Ele virou a cabeça para trás, e lá estava ela, do outro lado do caminhão, ainda sorrindo, seus olhos fixos nele. O cheiro de flores se tornou insuportável, e o perfume de mofo e terra úmida se intensificou, misturando-se a um odor metálico, como sangue velho. Elias pisou fundo no acelerador. Ele precisava sair dali.
A razão, a lógica, tudo o que ele conhecia, havia desmoronado naqueles poucos segundos. Aquilo não era real, mas era assustadoramente real. Enquanto o caminhão ganhava velocidade, os sussurros no rádio se transformaram em vozes claras, indistintas, mas em coro. Pareciam implorar, lamentar. Eram dezenas, centenas de vozes, todas se misturando em um lamento infernal. Elias olhou para o espelho retrovisor mais uma vez. A figura da mulher se desfez na neblina, mas agora, outras formas começavam a surgir. Vultos disformes, sombras que se contorciam, pareciam se arrastar pelo asfalto, perseguindo o caminhão. A perseguição dos condenados. Elias apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. O coração batia descompassado em seu peito, como um tambor de guerra. O gigante mineiro tremia, não apenas pela velocidade, mas como se estivesse sendo chacoalhado por mãos invisíveis. Ele podia sentir. As presenças estavam ali, por toda parte. As batidas começaram. Primeiro, leves toques na lataria. Depois, socos fortes, vindos de todos os lados. Era como se uma multidão invisível estivesse correndo ao lado do caminhão, tentando entrar, querendo arrastá-lo para fora da estrada. Os espelhos retrovisores mostravam apenas a neblina e a escuridão, mas Elias sabia que não estava sozinho. Ele podia sentir o frio gelado das presenças, o ar rarefeito dentro da cabine, o cheiro de flores e morte que o sufocava. Os lamentos se tornaram mais altos, mais claros, formando um coro agonizante. Elias podia distinguir palavras em meio aos gemidos, palavras soltas e incompreensíveis, mas carregadas de uma dor profunda e um desespero ancestral. Ele tentou orar, mas as palavras se embolavam em sua garganta seca. O medo o paralisava, o prendia ao assento. Elias, o homem de ferro das estradas, estava se desfazendo. Ele nunca havia sentido algo assim. A cada quilômetro, a pressão aumentava. O caminhão parecia estar sendo empurrado para o acostamento, para o abismo da curva do diabo. Uma das janelas laterais, a do passageiro, embaçou por dentro. Elias olhou e viu uma mão pálida, com dedos longos e finos, deslizar pela superfície do vidro. E então, um rosto se materializou do lado de fora, pressionado contra o vidro. Era o rosto de uma criança, com olhos grandes e vazios, e um sorriso inocente que se transformava lentamente em uma careta de desespero e agonia. A criança, uma menina de talvez uns 7 anos, vestia roupas antigas, rasgadas e sujas. De terra, Elias gritou, um grito rouco e desesperado que ecoou na cabine. Ele virou o volante bruscamente, tentando desviar da visão aterradora, mas não havia para onde ir. A estrada era estreita, ladeada pelo abismo de um lado e pela rocha do outro. Ele não podia parar. Parar significava sucumbir. O desaparecimento misterioso. Elias fechou os olhos por um instante, rezando para que aquilo fosse um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço e pela neblina. Mas quando os abriu novamente, a menina ainda estava lá, seus olhos grudados nos dele, transmitindo uma dor que parecia infinita. Ela parecia estar tentando dizer algo, implorando, talvez avisando. E então, o caminhão atingiu algo. Um baque surdo, como se tivesse passado sobre um tronco, fez o gigante mineiro chacoalhar violentamente. O rádio, de repente, emitiu um grito agudo, quase ensurdecedor, que durou alguns segundos e depois se transformou em um chiado constante e monótono. As vozes, as batidas, o cheiro, tudo desapareceu. A neblina começou a se dissipar tão rapidamente quanto havia surgido, revelando o contorno das montanhas ao redor. O frio intenso diminuiu, e o ar da cabine voltou ao normal. Elias piscou os olhos, confuso, tentando assimilar o que havia acabado de acontecer. Ele olhou para o espelho retrovisor. A curva do diabo estava para trás, e a estrada, embora ainda escura, parecia vazia, normal. Ele reduziu a velocidade, o corpo tremendo, o coração ainda disparado. O que foi aquilo? Ele tinha enlouquecido? A tensão da viagem, a privação de sono, a lenda da curva. Tudo havia se misturado em uma alucinação vívida e aterrorizante. Elias tentou se convencer disso, mas a sensação de pavor persistia. Ele parou no primeiro posto de gasolina que encontrou, alguns quilômetros adiante, já nos arredores de Conselheiro Lafayette. O lugar estava vazio, apenas o frentista bocejava no balcão. Elias desceu do caminhão, as pernas bambas, e foi direto ao banheiro,
jogando água no rosto para tentar se recompor. Ele se olhou no espelho. Seus olhos estavam vermelhos e arregalados. E o rosto, pálido, parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Ao retornar ao caminhão, ele percebeu algo. A cabine, antes impecavelmente limpa, estava coberta por uma fina camada de poeira. Não era a poeira normal da estrada. Era uma poeira escura, úmida, com um cheiro peculiar de terra e mofo. E na parte de trás do banco do passageiro, bem onde a menina havia parecido se apoiar, havia uma marca de mão, pequena, suja e com os mesmos vestígios de terra úmida. Uma marca de mão infantil, a confirmação do medo. Elias sentiu um novo arrepio. Aquilo não podia ser uma alucinação. A marca estava ali, palpável, suja. E a poeira? A poeira não era da estrada. Era a mesma poeira que cobria os túmulos antigos, a terra úmida de cemitério. Ele tentou limpar a marca, mas ela parecia impregnada no estofamento. Ele entrou na lojinha de conveniência do posto, pediu um café bem forte e se sentou em um canto, tentando entender. O frentista, um homem grisalho e com feições cansadas, notou o estado de Elias. "Noite difícil, parceiro?" perguntou ele, colocando o café na mesa. Elias apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. "Passou pela curva do diabo, não foi?" O frentista continuou, com um tom de quem sabe muito mais do que diz. "Aquela curva é danada, principalmente em noite de neblina. Dizem que o povo que morreu lá nunca achou a paz. Ficam perambulando pela estrada, procurando um jeito de voltar para casa." Elias ergueu os olhos, assustado. Você acredita nessas histórias?" O frentista deu de ombros. "Acredito no que vejo, e no que sinto. Já vi muito caminhoneiro chegar aqui branco que nem cera depois de passar por lá. Já ouvi relatos de vozes, de vultos, de crianças que aparecem pedindo carona." Ele fez uma pausa, fixando o olhar em Elias. "Até de perfume de flores misturado com cheiro de mofo. É a marca deles. O cheiro da morte que eles trazem daquele lugar." Elias sentiu o estômago embrulhar. O frentista descrevera exatamente o que ele havia vivido. Cada detalhe, cada sensação. Não era uma alucinação, era real. Tudo havia sido real. Eles querem o quê?" Elias conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. "Paz", o frentista respondeu, com uma voz grave. "Eles querem ser lembrados. Querem que a história deles não se perca na estrada. E talvez um carona para o outro lado. Mas é bom não dar carona, parceiro. Quem dá carona para eles, bom, nunca mais volta igual." As marcas do horror. Elias terminou o café em silêncio. A certeza do que havia acontecido pesava sobre ele como uma tonelada. Ele não era mais o mesmo Elias que havia saído de Barbacena. Algo havia mudado dentro dele, algo havia sido arrancado. Talvez a sua incredulidade, talvez a sua paz. Ele pagou o café, agradeceu ao frentista e voltou para o caminhão. Ao sentar-se no banco, seus olhos foram atraídos para o painel dos seus terços, que sempre ficava pendurado no retrovisor interno. Estava jogado no chão do lado do passageiro, a corrente arrebentada, as contas espalhadas. Elias sempre o levava consigo, um presente de sua avó, e nunca o tirava dali. Ele recolheu as contas, sentindo um arrepio. Era como se as presenças tivessem tocado em algo sagrado para ele, desafiando sua fé. A noite havia cobrado seu preço, e Elias sentia que jamais se livraria daquele peso. Nos dias que se seguiram, Elias tentou voltar à sua rotina, mas a estrada não era mais a mesma. Cada curva, cada sombra, cada som estranho na noite o fazia lembrar da curva do diabo. Ele evitava aquele trecho, buscando rotas alternativas, mesmo que isso significasse atrasos e mais quilômetros rodados. Seus colegas notaram a mudança em seu comportamento. Elias, antes brincalhão e falante, tornou-se calado, com um olhar distante, perdido em pensamentos. Um dia, em um posto na beira da estrada, um jovem caminhoneiro, recém-chegado à rota, perguntou a Elias sobre a curva do diabo. O rapaz, animado e um tanto cético, queria saber se as lendas eram verdadeiras. Elias, pela primeira vez desde aquela noite, sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência. Ele contou tudo, cada detalhe, cada arrepio, cada visão. O jovem o ouvia com os olhos arregalados, o riso sumindo de seu rosto. Então, o cheiro de flores, a menina, o rádio com vozes.
Tudo isso é real? O jovem perguntou, a voz embargada. Elias apenas assentiu, e então ergueu a mão direita. No pulso, onde ele sempre usava um relógio, havia uma marca, uma mancha pálida, quase imperceptível, mas que parecia uma queimadura antiga. Era o lugar onde a mão pálida da menina havia se apoiado, ou onde ele sentiu a presença tocar nele. A marca daquele encontro com o sobrenatural, o legado da curva. Elias, depois daquela noite, nunca mais foi o mesmo. Ele continuou nas estradas, pois a boleia era sua vida, mas com um respeito diferente pelas lendas, pelos cantos escuros do mundo, e pelo que se escondia nas sombras das rodovias mineiras. A curva do diabo se tornou um marco em sua jornada, não apenas um trecho perigoso de asfalto, mas um portal para algo que ele nunca imaginou existir. Ele passou a ser um contador de histórias, um guardião dos segredos da estrada, alertando os mais novos sobre os perigos que não podem ser vistos, apenas sentidos. E é essa a mensagem que a lenda da curva do diabo nos deixa: nem todo perigo tem um rosto visível, nem toda estrada é apenas asfalto e pó. Em Minas Gerais, entre as montanhas e as ladeiras, as histórias dos que se foram permanecem vivas, sussurrando aos ouvidos dos que se atrevem a cruzar seus domínios. A alma da estrada é feita de lendas, de medos, de memórias de tragédias passadas. E, às vezes, essas memórias se manifestam, buscando um contato, um último adeus, ou talvez, apenas um aviso. Então, da próxima vez que você estiver viajando por uma estrada deserta à noite, e a neblina começar a envolver tudo ao seu redor, preste atenção. Se você sentir um frio repentino, ou um cheiro de flores misturado a um odor de mofo, ou se o seu rádio começar a chiar com vozes inaudíveis, lembre-se da história de Elias e da curva do diabo, e seja rápido, porque, às vezes, os mortos não estão apenas debaixo da terra, eles estão na estrada, buscando um caminho de volta. Chamada para a ação. E essa foi mais uma história de gelar a espinha aqui no Rastros do Medo. Se você chegou até aqui, é porque o suspense e o inexplicável te prendem tanto quanto a mim. E se o que você viu e ouviu te arrepiou, então eu tenho um pedido muito especial para você. Deixe o seu like nesse vídeo, isso ajuda o canal a crescer e mostra que você quer mais histórias como essa. E claro, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas assustadoras publicações. E se você quer continuar mergulhando no universo do terror e das lendas urbanas, não vá embora. Tem um vídeo esperando por você agora mesmo na tela. Clique nele e continue sua jornada pelos Rastros do Medo.